Amém, amados. Jesus é o Senhor. Louvado seja o Senhor pela sua palavra, né? E nós estamos aqui nesse vídeo para ministrar aos irmãos mais uma mensagem sob o título Vem agora e eu te enviarei. E o título dessa mensagem de hoje é a meta do chamamento de Deus. E essa é a parte 1 hoje, que estamos compartilhando com os irmãos, a parte 1 dessa mensagem. E a partir da semana que vem, na próxima quinta, nós estaremos então concluindo essa mensagem, cujo título é a meta do chamamento de Deus. Nós sabemos que, como o nosso irmão Roberto nos falou na mensagem anterior, que os dons e o chamamento de Deus, eles são irrevogáveis, não é? Isso significa, irmãos, que mesmo que nós desistamos do chamamento que Deus nos fez e da incumbência que Ele nos deu, mesmo assim, Ele aparecerá para nós e nos chamará de novo, porque Ele não desiste de cada um de nós. Ele nos chamou e vai continuar nos chamando. Nós vimos isso na experiência de Abraão. Abraão foi chamado por Deus pela primeira vez para sair de Ur dos Caldeus, mas depois ele ficou pelo meio de caminho com sua família, e depois da morte do seu pai, Deus apareceu para ele de novo e o chamou e disse a ele que ele seria uma bênção. E fez esta promessa a ele de que nele seria abençoada todas as famílias da terra e que daria a ele a terra prometida. Certo? Então Deus apareceu de novo a Abraão. Então, irmãos, na nossa experiência também é a mesma coisa. Nós podemos até desistir, nós podemos até parar, nós podemos até enfraquecer, mas Deus, Ele vem nos chamar de novo. Ele vai aparecer de novo para nós e vem nos chamar. E no chamamento de Deus, que Ele faz a nós, é com a sua aparição. Então ele veio aparecer a Abraão e chamar de novo Abraão. Então nós precisamos também ter essa mesma experiência que Abraão teve. Deus, ele nos chama e ele continua nos chamando no nosso viver diário, na nossa caminhada aqui e na nossa carreira aqui nessa terra. Ele vai estar sempre nos chamando. Então nós temos a Atos capítulo 7, versículo 2, que diz assim: E Estevão respondeu: Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de haver habitado em Harã. Então, o Deus da glória apareceu a Abraão. E essa expressão Deus da glória significa, queridos irmãos, que quando esse Deus da glória aparece para nós, ele muda a nossa vida. Toda vez que o Senhor nos chama, ele nos chama aparecendo para nós. E quando ele aparece para nós como Deus da glória, a nossa vida é mudada. Nossa vida passa por transformação. Ó Senhor Jesus, por isso nós precisamos da aparição do Senhor em nossa vida, para a nossa transformação. E esse chamamento de Deus para nós tem dois aspectos. Primeiro, quando o Senhor aparece para nós e nos chama, ele muda a nossa vida. E segundo, quando ele aparece para nós e nos chama, ele nos dá um comissionamento, ou seja, nos dá uma missão.
Então, o chamamento de Deus tem um poder transformador que pode mudar a nossa vida, como mudou a vida de Abraão. Toda vez que Abraão recebia a aparição do Senhor, toda vez que Deus aparecia para Abraão, Deus da glória, Abraão era transformado, ele era mudado. A fé de Abraão crescia, se desenvolvia, até que Abraão se tornou o pai da fé. E quando o Senhor também aparece para nós e nos chama, também ele nos dá um comissionamento. Todos nós temos que ter experiência da aparição do Senhor para transformação, para mudança de vida e para que levemos a cabo a missão que ele nos entregou. Senhor Jesus. E nós vemos isso na experiência também de Moisés, quando Deus apareceu para ele e mudou a vida dele, ali na sarça. E depois nós vemos que Deus comissionou a Moisés que ele pudesse tirar o povo do Egito. E no Novo Testamento, nós também temos a experiência do apóstolo Paulo. Em Atos, capítulo 26, Atos, capítulo 26, versículo 16 e 17, diz assim: Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então aqui o Senhor apareceu a Paulo, e quando apareceu a Paulo, ele apareceu a Paulo para constituir ele ministro e testemunha. Então Paulo teve uma mudança de vida. Antes ele era hebreu de hebreu, fariseu, conforme o zelo da lei, perseguidor da igreja, mas quando o Senhor apareceu para ele no caminho de Damasco, a vida de Paulo mudou. E Paulo se tornou agora não mais um perseguidor da igreja, mas se tornou um ministro de Cristo e uma testemunha de Cristo. Ó Senhor Jesus. Então, queridos irmãos, nós gostaríamos de, nessa mensagem, mostrar para vocês essa experiência do apóstolo Paulo, que teve a vida mudada, se tornou um ministro de Cristo, se tornou também uma testemunha de Jesus Cristo. É isso que o chamamento de Deus, é isso que o Deus da glória faz quando aparece para um homem. E depois, no versículo 17 diz assim: livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converterem das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre todos os que são santificados pela fé em mim. Então a segunda coisa que aconteceu foi quando o Senhor apareceu para Paulo, que o chamou e que mudou a vida dele. Logo em seguida deu para ele uma comissão, uma missão, uma incumbência. Qual era? De sair, pregar o evangelho, para abrir os olhos das pessoas espiritualmente que estavam nas trevas, cegas, e para transferir essas pessoas das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus. Foi o que Paulo escreveu lá em Colossenses, que ele nos libertou do império das trevas e nos transferiu para o reino do Filho do seu amor. Então esse era o comissionamento de Paulo. O Senhor aparecia para ele, à medida que aparecia para ele, a vida dele ia mudando, ele ia crescendo em vida, ia sendo transformado de glória em glória e ia executando a missão que Deus o deu de pregar o evangelho aos gentios e convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Então essas pessoas eram transferidas do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. E ali o reino de Deus é estabelecido
aonde ele chegava, e esse reino de Deus é a igreja. Então Deus também tem o mesmo comissionamento para nós hoje, a mesma missão. Deus lhe deu uma missão, me deu uma missão, e nós precisamos executar a missão do Senhor. Por isso ele está nos chamando sempre, a cada dia, a cada semana, a cada mês e a cada ano. Deus vai sempre nos chamar. Ó Senhor Jesus. E não somente isso, o chamamento de Deus tem um critério. Quando Deus chama um homem, ele chama porque ele tem um critério para este homem, para esta pessoa, certo? Então, eu gostaria de ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 ao 29, que diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, que é chamamento, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então aqui nós temos o critério do chamamento de Deus. Vocês sabem que quando as pessoas do mundo, o homem no mundo, ele escolhe alguém, por exemplo, para trabalhar numa empresa, ele escolhe o quê? Ele escolhe os mais sábios, ele escolhe os mais poderosos, ele escolhe os de nobre nascimento, certo? Então a escolha do homem, a escolha no mundo das pessoas para servir ao mundo, tem esse critério. Mas Deus não usa o critério do mundo para chamar as pessoas, para servir a Ele, e para trabalhar na sua vinha, e para servir na sua igreja. Ele chama quem? Ele chama os loucos, ele chama os fracos deste mundo, ele chama os humildes, os desprezados e aqueles que não são. Você veja que o mundo está na contramão dos critérios que Deus chama, certo? Ó Senhor Jesus. Então, queridos irmãos, esse critério que Deus usa é porque tem um propósito nesse critério que chamou a mim e a você. No versículo 29 diz, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então é por isso que Deus chama os fracos, os frágeis, os desprezados, os humildes, aqueles que não são. Você quer saber de uma coisa? É com esses fracos, é com esses loucos, é com esses desprezados e humildes que nada são, que o Senhor vai conquistar a terra habitada. Porque Jesus disse que será pregado esse evangelho em toda a terra habitada para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então é através de mim e você, que nada somos, que somos humildes, que somos desprezados, não é? Que Deus chamou e está contando com cada um de nós para expandir o seu reino e para edificar a sua igreja nessa terra, para trazer o reino de Deus para esta terra habitada. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, uma coisa importante que você precisa ver nessa mensagem, nessa palavra e nessa visão que o Senhor nos dá aqui, é que você é importante para Deus. Mas você pode se sentir uma pessoa, irmão, eu não sei muita coisa, eu não tenho qualificações, certo? Eu sou uma pessoa desqualificada. Mas, queridos irmãos, você precisa perceber que é com você que Deus conta.
Senão Deus encheria a igreja de poderosos, de sábios, de pessoas de nobre nascimento, para poder levar a cabo a comissão que ele tem, não é? De edificar a igreja com esses poderosos sábios, certo? Com esses de nobre nascimento, e expandir o evangelho do reino por toda a terra habitada. Mas onde estaria a glória? A glória estaria para essas pessoas que se considerariam muito importantes. Portanto, Deus pega as coisas que não são. Ele pega as coisas frágeis. Ele pega as coisas desprezadas, humildes, loucas desse mundo, como eu e você, comedores de farinha, de feijão, certo? Pessoas que não têm cultura, certo? Que segundo ao mundo e aos olhos do mundo nada somos. Mas é com esses que Deus conta para poder edificar a igreja e comissiona a pregar o evangelho em todo lugar, em toda a terra habitada, para que ele possa voltar. Deus conta com cada um de nós. Ele não conta com os poderosos, ele não conta com os sábios, segundo a sabedoria humana, e ele não conta também com os de nobre nascimento, certo? Ele conta comigo e com você. Ó Senhor Jesus. E nós podemos, irmãos, ver isso, que por causa disso, Deus é glorificado em nós. Ele é glorificado em nós. E nós não temos que nos vangloriar. Porque, por exemplo, a escolha dos 12 apóstolos, que Jesus fez a escolha, quem ele escolheu? Ele escolheu pescadores, cobradores de impostos, galileus, iletrados, incultos, que até em Atos 2, as pessoas disseram, essas pessoas são incultas, não é? Mas foi com eles, com Pedro, foi com João, foi com Tiago, não é? Foi com tantos outros, que na sua grande maioria, certo? Deus contou para poder levar a cabo a sua missão e a sua comissão. E cumprir assim Deus o seu propósito. Se fosse eu e você que fosse escolher no lugar de Jesus naquela época, nós íamos para os palácios, íamos para as sinagogas, né? Pegar aqueles mais poderosos e sábios para poder levar a cabo. Mas Deus não. Jesus veio pegar as coisas humildes, simples, fracas, frágeis, para poder levar a cabo o propósito de Deus. Portanto, querido irmão, não diga que você é fraco e frágil e que você não pode servir na igreja e que você não tem capacidade, porque é assim que Deus faz. Ele pega o incapaz e capacita, certo? Ele pega o desqualificado e qualifica. Ele pega os fracos e empodera. Por isso, a glória é dele. E é isso que nós vemos aqui em 1 Coríntios ainda, quando diz assim, capítulo 1, versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E não somente isso. Também aqui diz, versículo 30, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, os fracos, os frágeis, os desprezados, as coisas que não são, precisa de quê? Precisa de Cristo. Porque Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, por isso que nós, quando recebemos Cristo, nós recebemos a verdadeira sabedoria. Quando nós cremos e recebemos Cristo, nós recebemos o verdadeiro poder.
ó Senhor Jesus. E é através de Cristo em nós que o Senhor vai levar a cabo a nossa comissão, né? Vai levar a cabo a nossa missão e vamos cumprir o propósito de Deus. Senhor Jesus. Então eu queria dizer aos irmãos também e mostrar aos irmãos que nós temos exemplos, por exemplo, no Velho Testamento, como no caso de Moisés. Moisés ele foi aperfeiçoado, ele foi constituído, né, com toda a sabedoria do Egito. Ele era poderoso no Egito, até fisicamente ele era poderoso, que matou um egípcio, né? Mas, depois que descobriram que ele fugiu para o deserto, ele foi fazer o quê? Ele levou 40 anos cuidando de ovelhas, certo? Cuidando de ovelhas. E depois, ele perdeu toda a sua habilidade, ele perdeu todo o seu poderio, toda a sua sabedoria, foram enterrados naqueles 40 anos. Porque a única coisa que ele sabia era ouvir o mé das ovelhas e cuidar de ovelhas. Mas um dia, quando ele completou 80 anos, Deus apareceu para ele numa sarça. E quando Deus falou que iria ele para tirar o povo do Egito, ele fez: Senhor, como eu vou falar a Faraó, se eu nem mesmo sei falar? Ele disse que não sabia falar, certo? Então, onde é que estava aquele Moisés cheio de sabedoria do Egito? Onde é que estava aquela sabedoria? Onde é que estava aquela eloquência de Moisés que ele tinha no Egito? Oh, queridos irmãos, morreu. Então, quando aquele poder de Moisés morreu, quando aquela sabedoria de Moisés morreu, então Deus apareceu para usar Moisés. Agora Deus está dizendo: agora, Moisés, é que eu vou lhe usar. Porque quando eu tirar o povo do Egito, você não vai dizer que foi o seu poder e a sua sabedoria que tirou o povo do Egito. Mas toda a glória seja dada a mim. E foi assim que aconteceu, que Moisés tirou o povo do Egito. Era Deus usando, né, aquele homem que não sabia falar. Aquele homem que não tinha poder. Mas o poder emanava de Cristo, emanava de Deus. Ó Senhor Jesus. E também quero citar outro exemplo, o exemplo de Gideão. Quando Deus chamou Gideão para lutar contra os medianitas, Gideão se levantou com todo o povo. Então Deus disse para Gideão: é muito. E aí mandou que voltasse, e voltaram 22 mil. Gideão mandou voltar 22 mil. Aí Deus olhou e disse: ainda tem muito. E aí Deus disse para ele: você vai, leva esses que estão com vocês até o rio, e ali no rio, aqueles que baixarem e beberem a água, levando a mão e levando a água na boca, a esses você vai separar. E aqueles que se ajoelharem e beberem água diretamente no rio, esses voltarão. E aí, os que abaixaram e beberam água, levando a água na boca através da sua mão, foram 300. E foi com esses 300 apenas que o Senhor venceu os medianitas. E Deus disse, para Gideão: não, é muito, por quê? Porque se eles ganharem a guerra, eles vão dizer que foi a sua força. Mas agora eram 300 contra milhares, que ia lutar contra milhares. E agora que eles ganharam a guerra, ele vai dizer que a vitória é de quem? A vitória é de Deus. Foi Deus é de Deus que veio a força. É de Deus que veio a vitória. Então essa é uma experiência que nós, queridos irmãos, precisamos ter na nossa vida da igreja, no nosso viver cristão. Nós nada somos mesmo, nós somos fracos, nós somos frágeis, nós somos desprezados, certo? Mas creia que o Senhor, Ele é tudo em todos, certo? Eu lembro-me de uma experiência que eu tive ano passado, quando eu voltei de viagem, um determinado
irmão me procurou dizendo que queria ter comunhão comigo. E naquela comunhão ele disse: irmão Roque, você não estava aqui no domingo e aconteceu uma coisa que me deixou muito triste, muito aborrecido, estou chateado até agora. Eu disse: que foi, irmão? Ele falou: irmão, teve no domingo aqui, eu pedi um hino, e depois de mim uma irmã pediu um hino também, e depois que acabamos de cantar aquele hino, aí o irmão, em vez de pedir o meu hino, que estava em primeiro lugar, aí pediu que colocasse o hino da irmã para cantar. E meu hino não foi cantado, e terminou a reunião, e meu hino não foi cantado que eu pedi. E ele disse: olha, irmão, e quando às vezes a gente está na estância, a gente vê os irmãos, tem esse cuidado, um irmão pediu um hino, outro pediu outro hino, outro pediu outro hino, aí o irmão levanta e diz: não, irmão, primeiro o hino desse irmão aqui, que pediu primeiro, depois da outro irmão, depois o outro, a gente canta o outro. E comigo não, me desprezaram, não cantaram o meu hino. Aí eu disse para ele: irmão, isso também já aconteceu comigo, de eu pedir um hino e o meu hino não ser cantado. E eu me senti também como você está se sentindo, mas o Senhor me iluminou. Sabe por quê, irmão? Porque quando eu pedia muitas vezes um hino, e esse hino fazia sucesso na reunião da igreja, eu ficava no meu coração dizendo: aí a reunião foi tão rica por causa do meu hino. Foi o meu hino que incendiou a reunião. Então, o que era isso? Isso era uma vanglória. E Deus, então, muitas vezes me tratou dessa maneira, para a gente aprender que até o hino que a gente pede, esse hino vem de Deus, vem do Espírito, vem de Cristo. É Cristo cantando louvores no meio da congregação. Certo? Nós somos apenas canais e vasos. Aí ele disse: meu irmão, realmente eu também tenho essa deficiência. Quando o meu hino pega fogo, eu fico muito alegre, dizendo que foi o meu hino que realmente trouxe sucesso à reunião. Então eu disse: está vendo, meu amado? Então Deus está tratando com seu ego, com a sua vanglória, como tratou também com a minha, e vai continuar tratando. Ó Senhor Jesus. Então, queridos irmãos, nós temos que aprender isso, que na igreja, os nossos sucessos, eles vêm de Deus. Os nossos fracassos é para a gente ver que nós nada somos, mas que o Senhor é o poder e a sabedoria em nós. Senhor Jesus. Por isso, queridos irmãos, eu queria agora também mostrar para os irmãos que, porque Deus nos chamou, nós temos que ter cuidado com o nosso chamamento. Por quê? Porque nós devemos andar de modo digno do chamamento a que fomos chamados. Então, eu queria ler para os irmãos aqui, agora, Efésios capítulo 4, versículo 1, que diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, Deus nos chama, Ele muda a nossa vida, Ele também nos chama, nos comissiona, nos dá uma missão, certo? E essa missão é para ser levada a cabo através de cada um de nós. Mas aqui diz que nós devemos ter cuidado com o nosso andar. Nós devemos andar de modo digno da vocação a que fomos chamados. Certo? Então eu queria dizer para os irmãos o seguinte. Por exemplo, nosso corpo, por exemplo, nosso corpo físico, ele precisa de uma expressão, não é? Então, os membros do meu corpo, a mão, as mãos, os dedos, os pés, os olhos, o nariz, eles estão aqui juntos para dar expressão ao meu corpo. Se cortarem cada membro do meu corpo for cortado e separado, não temos mais a expressão no corpo. O meu corpo perde a expressão. Certo? Mas quando os membros estão juntos e funcionando, cada um na sua função em favor do corpo, então o corpo tem uma expressão. Agora, o corpo também tem outra função. Qual é a função do corpo?
é servir de instrumento para suprir a necessidade do corpo. Então, por exemplo, se eu sinto sede e preciso de beber água porque o corpo está precisando de água, o que é que eu faço? Então, os pés me ajudam a levantar do sofá, e aí eu vou até a geladeira. Os olhos, a mão, então, começa a funcionar, abre a geladeira. Os olhos dá visão ao corpo para ver onde é que está a água. Aí a mão vai lá, pega a garrafa de água, a outra mão pega o copo, então aqui enchido o copo, e depois a boca ela se abre para receber a água que vai para o organismo para suprir a necessidade de água do corpo. Todos os membros se funcionam, certo? Como instrumento em favor de suprir a necessidade do corpo. Queridos irmãos, a igreja é a mesma coisa. Na igreja, o Senhor lhe chamou, lhe regenerou, lhe salvou, lhe colocou na vida da igreja, me colocou na vida da igreja, foi para que eu e você pudéssemos ser instrumentos para servir a igreja com os nossos dons e ministérios e para dar expressão ao corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E eu e você fomos chamados para isso, para dar expressão ao corpo, para expressar o corpo quando estamos juntos, e também fomos chamados para levar a cabo, tá certo? O comissionamento do Senhor de poder, dessa maneira, cumprir o propósito de Deus. Pregar o evangelho em toda a terra habitada, edificar a igreja, certo? Para que o Senhor possa voltar para essa terra. Senhor Jesus. Então, por isso, aqui nós temos que, então, ter cuidado com o nosso andar, certo? Com o nosso andar. E isso significa andar de modo digno da vocação a que fomos chamados. Significa o quê? Significa que eu e você devemos andar de conformidade com Cristo. Nós precisamos andar como Cristo andou nessa terra. Cristo andou nessa terra expressando Deus. Nós devemos andar nessa terra expressando Cristo. Certo? Então, isso significa ser digno da vocação a que fomos chamados. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Em Filipenses também, vou ler para os irmãos Filipenses, capítulo 3, versículo 12 a 14, diz assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então aqui, irmãos, Paulo fala que ele esquecia das coisas que para trás ficavam. Fosse elas coisas boas ou fosse elas coisas ruins. Elas tinham que ficar para trás. Ele olhava para o alvo. Ele olhava para o seu chamamento, era para cumprir a missão que o Senhor deu, de pregar o evangelho, certo? De levantar igrejas em cada cidade onde ele é enviado. E assim Paulo andava, não é? Olhando sempre para Cristo. Teve falha? Teve. Teve erro? Teve. Teve vitórias? Teve. Mas ele esquecia essas coisas e caminhava. Ele queria completar o alvo. Ele queria completar a meta do seu chamamento. Por isso ele diz aqui: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então essa palavra aqui, soberana vocação, significa chamamento para o alto. Significa que Deus chamou ele para o alto. Jesus chamou ele para o alto. É o chamamento para o alto. Ó Senhor Jesus. Por isso, o chamamento de Deus nos leva para o alto.
Queridos irmãos, o mundo hoje e as coisas do mundo, Satanás, os demônios, os anjos caídos, ele está fazendo tudo para nos chamar, está sempre nos chamando para nos levar para baixo, para nos fazer ficar olhando para a terra, ficar presos na terra. Mas o Senhor Jesus, quando ele aparece para nós e nos chama, é para nos levar para o alto. Você já viu como são as coisas? Ambos estão nos chamando. Deus está nos chamando para o alto, mas Satanás também está nos chamando para baixo. A quem nós vamos atender? A Deus e ao seu chamamento, ou vamos atender o chamamento de Satanás? Por isso, amados e queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de dizer nessa hora que muitas vezes eu insisto em dizer isso. Quando Satanás lhe chama, certo? Não atenda ao seu chamamento. Querido irmão, vá para a reunião. Satanás lhe chama para ficar em casa, diante da televisão, nas redes sociais, certo? Na comodidade, na zona de conforto. E muitas vezes você atende esse chamamento e fica e não vai para a reunião. Aí você não vai para a reunião de oração, você não vai para a reunião de quinta, você não vai para a reunião de sábado, você fica em casa. Então você está atendendo outro chamamento. Mas Deus naquele dia estabeleceu a reunião porque Ele quer que você esteja onde? Que você esteja atendendo o chamado do alto. E para que isso? Quando você vai e atende o chamado do Senhor, você então, irmão, cresce em vida. Certo? Você prossegue para o alvo. Né? Deus lhe chama para o alto. Ó Senhor Jesus. E mais ainda, além de tudo isso, nós temos aqui 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 11 e 12, diz assim: por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne digno da vocação e cumpra com poder todo propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Também esse chamamento para o alto, esse chamamento de Deus, é para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós, ou seja, em nós. Então, a meta do Senhor, né? O alvo do Senhor é fazer com que Jesus Cristo seja glorificado em nós. Deus quer que a glória dele seja manifestada em você e em mim, através do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando o Senhor voltar para essa terra, Ele vai procurar saber de você e de mim se o nome dele foi glorificado na sua vida, no seu viver, no seu andar aqui. Se você andou de modo digno da vocação a que foi chamado. Certo? Então isso é muito importante também, é muito sério. O Senhor quer ser glorificado em nós. E para isso nós temos que atender o seu chamamento, para que nós tenhamos uma vida de expressar Cristo, e também nós precisamos levar a cabo a missão que o Senhor nos deu, que é pregar o evangelho, que é servir na igreja, certo? Então, esse comissionamento, Deus quer levar a cabo, e através disso, Ele é glorificado em nós, e depois nós seremos glorificados nele. Por isso eu queria ler com vocês aqui Atos 20, Atos capítulo 20, versículo 24, diz assim: porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, Paulo aqui, ele diz aqui que ele não considerava a vida dele preciosa e que ele estava aqui para completar a carreira
e o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus. Nós também estamos aqui para completar a nossa carreira e também cumprir o ministério que o Senhor deu para cada um de nós, membro do corpo de Cristo. Nós temos um ministério, certo? Ó Senhor Jesus, e quando nós atendemos o chamado de Deus a cada vez que ele aparece para nós, e nós então estamos correndo e trilhando essa carreira, nós vamos chegar ao final dela, certo? E aí Paulo diz aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8, ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Louvado seja o Senhor. Então Paulo finalmente terminou a sua carreira, combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Agora a coroa da justiça estava guardada. Ele está aguardando que eu e você também termine o nosso comissionamento, cumpra a nossa carreira até o fim. E o Senhor nos chamou exatamente para isso. E agora, quando nós terminarmos também a nossa, se estivermos vivos, seremos arrebatados. Se morrermos, estaremos com Paulo aguardando também o dia de receber a nossa coroa da justiça para reinar com Cristo 1000 anos. Que o Senhor abençoe você e a mim e abençoe a todos nós. Ó Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos por cada irmão e cada irmã e te pedimos nessa hora, Senhor, que o Senhor não deixe de aparecer para nós. E nós queremos concluir o chamamento para que fomos chamados, Senhor. A comissão que o Senhor nos deu, nós queremos levar a cabo para cumprir o seu propósito eterno, de edificar a igreja e também expandir o seu reino por toda a terra habitada. Por isso nós pedimos que abençoe a cada um dos irmãos, cada uma das irmãs, também os jovens, Senhor, em nome de Jesus. Amém.